o obreiro Sandro para fazer uma oração para a gente começar? Grande e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, mais uma vez nós nos reunimos pela tua graça e te glorificamos, te bendizemos por esse motivo e podemos estarmos juntos no mesmo Espírito para mostrar nossa gratidão para o teu cuidado conosco e agora também, Senhor, ouvirmos a tua palavra e aprendermos mais, Senhor, que essa palavra venha a morar nos nossos corações, a nos edificarmos, que teu Espírito Santo possa trabalhar através da palavra, a qual o nosso presbítero Edivaldo vai trazer a cada um que está presente, Senhor. Abençoa todos nós, para a tua glória nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, já te agradecemos. Amém. 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 Eu estava conversando com o Éder, aí a gente separou um temazinho aqui, que faz parte de um dos livros que eu estou lendo, que é sobre o ser de Deus e o atributo da imanência. O atributo não, né? A qualidade de Deus da imanência. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, o que é imanência, do que se trata, se há algum perigo envolvido nela. Mas antes, para a gente se situar, onde é que se encontraria esse tema imanência dentro de uma teologia sistemática? Porque a teologia sistemática ela vai se dividir em algumas categorias, não é isso? Prolegômeno, que seria a parte da introdução, os princípios da teologia, a teologia em si, que seria o estudo de Deus, a teotologia do homem, a antropologia, estudo do homem, a eclesiologia da igreja, deixa eu dar uma filadazinha aqui, cristologia, o estudo sobre Cristo, a natureza de Cristo, a natureza humana, divina, a união dessas duas naturezas, a pneumatologia. Alguém já ouviu falar nesse palavrão? Pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Tem a eclesiologia, que é o estudo da igreja, e o estudo da escatologia, que seria dos últimos tempos. Não é isso? Então, esse assunto aqui sobre o ser de Deus, ele estaria dentro desse segundo tópico, que seria da teologia ou teontologia, é chamado também de teontologia, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês, aprendendo ainda aí. Aqui. Ver se vai aparecer aí. Apareceu? Deixa eu só ver. Pronto. O ser de Deus. O ser de Deus, ele é uma das doutrinas que é estudado na teologia, como eu havia falado. Só que, tipo, esse nome teologia, doutrina, ele tem um certo receio no imaginário popular, né? Tem muitos crentes que não gostam de falar em doutrina, não quero saber desse negócio de teologia, isso é coisas de homens. Só que sim, a teologia realmente é estudo de homens. Só que, tipo, se for feito de forma séria, é por meio justamente da teologia que podemos ver ou aprender algo sobre Deus, que é ele mesmo que revelou, né? Porque se ele não revelar nada sobre ele, não há como o homem saber nada sobre Deus. Então, primeiro, a gente espera que ele revele algo sobre ele para podermos termos o conhecimento do que ele revelou. E onde é que ele revelou o conhecimento, algo sobre ele? Nas Escrituras. Então, só por meio dela é que poderemos saber ou conhecer algo sobre Deus, que ele mesmo tenha revelado. Certo? A singularidade de Deus. O que é isso? É o que nós aprendemos, né? Sempre que Deus é o quê? É um Deus único, é um Deus sem par, é um Deus singular, é aquele que todos os outros seres têm existência por causa dele e por ele. Então não há existência alguma de ser algum se não for originário em Deus. Se ele não criou isso aí, então não tem outro, certo? A gente vai abrir alguns versículos aqui que confirmam essa informação sobre Deus ser o nosso único.
e sem par, e onde não há outro, certo? Em Deuteronômio 6, 4, não sei se vai dar para ler aí. Dá para ler? Tá dando para enxergar? Então, em Deuteronômio 4, 6, 4, Moisés fala ao povo o seguinte, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. Em que contexto ele foi falar disso aqui? Deuteronômio é a quinta carta do Pentateuco, não é isso? O povo já saiu do Egito, ali em Êxodo, fez o que não devia, desobedeceu ao Senhor, o Senhor já pegou já em Levítico, em Números, já disse quem não ia entrar, passou 40 anos o pessoal lá no Egito dando voltas, aqui em Deuteronômio já seria aquela segunda geração, aquela que o Senhor vai permitir que entre na Terra Prometida. Então Moisés ali no começo de Deuteronômio, ele está reforçando para essa nova geração quem é Deus, os princípios ali, a aliança que Deus fez com o povo. Então, por isso que ele declara essa parte aqui, ó: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, ele é o único Senhor. Então, está nessa linha aí de raciocínio. Em Deuteronômio 32, ele continua falando, ó: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Mais uma vez o Senhor dizendo que, ó, não há Deus além de mim, não há ninguém além de mim, eu sou único, certo? Isso aí é chamado na teologia de unitas singlaritatis, um nome em latim, né, para ficar bonito o negócio. Unitas singlaritatis, que significa tipo a singularidade de Deus, certo? Mais um texto em Reis. 1 Reis 8:60. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Isso aqui foi Salomão falando depois de orações que ele fez para o povo, explicando que, ó povo da terra, saibam que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Em Isaías 43, está escrito da seguinte forma: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Então, mais um texto aqui confirmando a singularidade de Deus e a sua onipotência. Isaías 44. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não temam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Então, mais um texto aqui confirmando que a singularidade, né? A unitatis singularidades. Então, entrando propriamente agora no nosso atributo aqui da imanência, a imanência ela vem junto com outro chamado transcendência, certo? A imanência, pessoal, ela tem uma característica de relacionamento, certo? Ela tem uma característica de proximidade, de envolvimento, enquanto a transcendência ela está tipo num status de estar apartado, de não ter ligação, certo? Nós veremos isso mais adiante. O Deus das Escrituras é o Deus do teísmo,
certo? Em contrapartida ao teísmo, existe uma filosofia chamada deísmo. O que seria o deísmo? O deísmo é a filosofia que defende que existe um ser criador, existe um ser supremo, só que ele não se relaciona com a criação. Ele não está ligado à criação. Ele existe, quem criou, só que tipo, ele não está nem aí para a criação que ele fez, certo? O Deus que nós cremos é o Deus teísta, esse Deus que se comunica com a sua criação, tem esse interesse de estar comunicando, certo? Por isso que ele é um Deus imanente, que se comunica com a criação. Mas, ao mesmo tempo, também ele é um Deus transcendente, que está acima da criação, certo? Mas aí tem que ter um certo equilíbrio. Não se pode exagerar nem na imanência, nem na transcendência, pois pode ocorrer alguns perigos. A imanência e a transcendência de Deus, veja. Essas duas noções devem estar em equilíbrio na mente de todos os estudiosos das Escrituras. Se, por um lado, enfatiza-se exageradamente a imanência, perde-se a noção de um Deus pessoal, certo? Perde-se a noção de um Deus que estaria presente, um Deus que está conosco, certo? Vamos ver aí um texto em Êxodo 3. Deixa eu localizar aqui. Êxodo 3, 7 e 8. Disse o seguinte, ó, o texto diz da seguinte forma: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então vejam a imanência de Deus aqui se revelando nesse versículo aqui. Um Deus que se relaciona, certo? Por outro lado, vejam só o lado da transcendência, de você exagerar na transcendência de um Deus que está totalmente apartado de não ter contato com o povo. Podem correr num risco de perder a noção de um Deus que não está presente na história, um Deus que não se envolve, um Deus que está ausente, que não se preocupa com o seu povo. A imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história, certo? É um Deus que se envolve profundamente com a história humana. A gente tem visto aí, em relatos como esse que eu acabei de ler, que Deus não deixou o povo abandonado, principalmente Israel, o povo que ele escolheu. Era um Deus que, apesar de ser supremo e poderoso e estar acima de todos nós, ele é um Deus que se envolve. Deus mostra seu efetivo envolvimento com as pessoas que eram parte do povo de Israel, mostrando-se interessado nelas, a despeito de sua imensa grandeza. Então, apesar de ele ser imenso, grandioso e estar em outro nível, né, em outro patamar em relação à criação, ele é um Deus que se envolve com essa criação. Se Deus ficasse voltado apenas para si mesmo, sem se preocupar com seres humanos, todos haviam de perecer, porque todos dependem da ação imanente de Deus. Tem um salmo que declara exatamente isso, a nossa dependência de Deus. Por isso dependemos dessa imanência dele, dependemos desse contato que ele esteja conosco, certo? É o Salmo 104. 104, versículo 27 ao 30, que diz o seguinte, ó: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face na terra. Então vejam quão somos dependentes dessa imanência, dessa presença do Senhor nos conduzindo, nos sustentando. Então, sem essa presença, ó, não teríamos, né? Basta que ele vire o rosto para que nós nos perturbemos.
Basta que ele tire o nosso fôlego para que não existamos mais. A ausência de Deus nesse mundo seria a ausência de Deus neste mundo seria a morte de todos os viventes, pois a vida e a renovação dependem inteiramente dele. Certo? Mas qual seria esse perigo da imanência? Qual o perigo que poderia ocorrer na imanência? Quando os limites dessa imanência são ultrapassados, pode haver a geração de distorções teológicas. O exagero dessa imanência pode acontecer um perigo de que da identificação de Deus com Satanás. Oxe, como assim? Identificação de Deus com Satanás. Essa identificação, se ela for exagerada, essa imanência for muito exacerbada, certo? Pode acontecer o risco de não distinguir mais as ações de Deus e as ações de Satanás. Eu digo, não, Deus é tão envolvido, tão imanente, tão presente em tudo aqui na Terra, que tudo que acontece aqui foi Deus que fez. Um exemplo que Karl Barth, um teólogo suíço do século XIX, pesquisou bastante, foi sobre a Primeira Guerra Mundial e as políticas de Adolf Hitler no nazismo, onde tinha vários crentes, vários cristãos que afirmavam que essas políticas e a guerra era obra de Deus. Não, isso aqui é obra de Deus. Aí vê o risco de você colocar, tipo, não, Deus exacerbar muito a imanência. Não, Deus é tão presente em tudo, está presente em tudo e tudo é dele, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele. Se você exagerar nesse tudo é ele, corre justamente esse risco de não mais identificar quais são as obras de Deus e quais são as obras do diabo. Um exemplo é esse, né? A guerra. Não, essa guerra aqui isso é obra de Deus. É Deus que está conduzindo essa guerra. Não, as políticas Adolf Hitler e o nazismo é a obra de Deus. Então corremos esse risco, né? De exagerar. Portanto, para que a ética cristã não seja prejudicada, é importante ter uma noção correta da imanência, certo? Ter aquele equilíbrio. Outro perigo da imanência é a identificação com o universo criado. O que seria essa identificação? Alguém aí já lembra daquele filme Avatar? Assistiu o filme Avatar? Que eles identificavam, tipo, a natureza é Deus, tudo é Deus. Essa planta é Deus. Não, a gente se liga a essas plantas aqui, a natureza é Deus. Então, tudo aqui é Deus, tudo físico aqui é Deus. Então, o perigo de se exagerar também corre nesse outro risco de você identificar tudo aqui como Deus, certo? Que seria chamado disso o quê? Panteísmo, né? Cair no risco do panteísmo, que afirma que o mundo é Deus e Deus então passa a possuir uma substância física. Passa a ser um Deus físico. E se for um Deus físico, então se torna um Deus pequeno, né? Cabe em algum lugar. Se ele for físico, ele vai caber em algum lugar, então perderia a imensidão de ser que ele é. No passado, teve algumas formas de panteísmo, que passava na ideia de que Deus estava dentro de nós, certo? Alguns adeptos da nova era e alguns círculos do neopentecostalismo tinham essa ideia. A importância da doutrina da imanência. Qual é essa importância? Essa doutrina é essencial para o cristianismo, pois se Deus não fosse imanente, se ele não se preocupasse, não se envolvesse com o seu povo, ele não poderia relacionar-se conosco. E sem se relacionar, ele não poderia enviar o verbo, né? Encarnar-se para realizar a nossa redenção. Então, se ele não se envolve, então não haveria essa ligação para realizar a nossa redenção por meio de Cristo. Cremos nos Deus separado dos homens. Cremos? Sim. Cremos no Deus santo? Cremos. Cremos no Deus distinto dos pecadores? Certamente. Mas também cremos num Deus que revela e se envolve com o universo por ele criado. Da parte de Deus, às vezes achamos que Deus só pode agir se for de uma forma imediata, né? Ele mesmo agindo. Mas ele pode usar de todos os meios e propósitos para agir, certo? Pode usar elementos da natureza, pode usar a medicina, pode usar tudo, que tudo que ele fez, tudo que ele criou está a serviço dele. Então, temos que ter essa ideia que tipo, ele não precisa exatamente criar, né? Tem uma história que acho que todo mundo já ouviu, que tinha o pessoal numa ilha estava afundando e
A pessoa lá começou a orar, né? Pedindo a Deus que mandasse ajuda, me ajuda, Senhor, me salva, que eu vou morrer afogado. Aí Deus manda um barco. Aí a pessoa, não vou não, estou esperando Deus, eu estou orando aqui para Deus mandar ajuda. Aí passa outro barco. Aí ele, não, estou orando aqui para Deus mandar ajuda. Aí de repente a pessoa morre, aí chega no céu e diz, Senhor, confiei tanto, orei com fé que o Senhor iria me salvar. Aí, sim, amigo, eu mandei vários barcos lhe resgatar lá e você não foi. Então, às vezes, a gente pode confundir isso, não. Só é resposta de Deus se for o quê? Algo sobrenatural, algo diretamente vindo do dedo de Deus, assim, para fazer algo por nós, onde ele pode usar qualquer coisa da criação que ele fez em prol dos propósitos que ele tem, né? Outro meio que Deus pode usar é do tipo pessoas e organizações, até não cristãs, para fazer o propósito dele, né? Exemplo é a Síria, a Babilônia, que Deus usou para tratar com Israel, quando era necessário. Então, usou não cristãos para realizar um propósito para tratar com seu povo. Da nossa parte, nós deveríamos ter apreciação por tudo que Deus criou, né? Preservar a natureza, usá-la como um presente que o Senhor nos deu, pois tudo é Ele, tudo está ativo nele. Por meio da observação da criação, podemos aprender algo sobre Deus. A criação, a forma como é perfeita a criação, podemos aprender justamente observando essa perfeição da natureza e meditar na perfeição de Deus, certo? Eu separei aqui um videozinho curto para a gente ver aqui, certo? Vamos ver se vai conseguir passar aí, vocês vão ouvir o áudio. Deixa eu tentar. Existem duas relações principais quanto à relação de Deus com o ser humano. A transcendência, que enfatiza a distância entre o divino e o humano. Esta primeira filosofia ressalta a sua grandeza diante da nossa pequenez e seu poder em relação à nossa impotência. A segunda perspectiva se chama imanência. Esta, por outro lado, enfatiza a proximidade entre Deus e o homem. Destaca a grandeza do seu amor em se relacionar conosco de forma íntima e pessoal. Essas duas visões, a transcendência e a imanência, se complementam acerca da forma com que Deus se relaciona conosco. Porém, a ênfase em apenas uma delas causa uma teologia distorcida. A ênfase na transcendência cria um Deus distante, que não se importa e nem se interage na história humana. Por outro lado, a ênfase desenfreada na imanência divina cria um Deus feito à imagem do homem. Um Deus que eu abraço, beijo e toco, mas um Deus pequeno que se transforma em objeto nas minhas mãos, o qual não ordena mais, antes recebe ordens. No capítulo 23 de seu livro, Jó apresenta seu desejo de debater com Deus em uma espécie de tribunal humano. No verso 3 ele afirma: "Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos." Mas no verso 6, o próprio Jó se coloca diante da grandeza de Deus e em sua pequenez declara: "Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo?" Jó reconhecia que Deus é tão próximo do ser humano que podemos levar até ele as nossas queixas. Porém, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus deve nos causar o temor e o respeito. Sabe, embora devamos ser gratos pela proximidade que Deus desejou ter com a humanidade, jamais deveríamos nos esquecer que ainda somos criaturas. Assim, não sou eu que o ordeno, não sou eu que o comando, não sou eu que o ensino. Ele é quem tem todo o poder e autoridade, e somente quando eu permito que o Deus que governa todo o vasto universo seja o Senhor da minha vida, é que me torno grande. Como narra uma grande história do grande general Constantino, o qual, após voltar das batalhas, toda a população de seu reino ia ao seu encontro para saudá-lo. Os guardas então tinham a difícil tarefa de afastar a multidão. Enquanto isso, um garoto corria pelo meio das pessoas em direção ao general. Quando um soldado o viu, segurou em seus braços e disse: "Você não pode se aproximar do grande general, ainda mais você, uma criança tão pequena." O menino, com um sorriso no rosto, respondeu: "General, ele é para você."
Aquele que está sobre o cavalo é meu pai. Percebe como essa história descreve o encontro de um menino com um grande imperador que ao mesmo tempo era seu pai? Todo cristão deve experimentar o mesmo relacionamento com Deus. Ele é grande porque é o imperador do universo, mas ele é tão próximo de nós a tal ponto de o chamarmos de pai. E aí, pronto. Terminar por aqui para não passar muito do tempo, né? Cumprir aí os 30 minutos que é determinado. E passar a palavra agora para nosso pastor evangelista Adalberto Júnior. É, não, deixa só dizer também que é muito bom, né? Como você falou aí, rapaz, tem começado a ler isso há muito tempo, que a gente vai perdendo, né, a timidez, vai ficando mais, né, instruído a algum respeito, a algumas coisas que a gente não, às vezes, muito tem conhecimento, e bem colocado pelo professor Edivaldo, que às vezes nós olhamos e confundimos, às vezes, só querem ver um lado só, né? Como pai, esquecemos que ele é Senhor, é Rei, e às vezes não nos comportamos, né, da maneira certa. Tem que saber que, ou como devemos agir, né? Tem hora que nós choramos aos pés do nosso Pai, tem hora que nós clamamos também de um Rei, né, um Senhor que está acima de todas as coisas, que se fez, né, homem, para conhecer as nossas necessidades, como nós somos, e sabemos nos comportar, não confundimos, como disse Edivaldo, né? Confundir as coisas e, às vezes, por confundir as coisas, nos tornamos desobedientes a Deus, né? Negligentes, omissos, e é muito bom a gente estar aprendendo e que, né, Deus possa, através desse estudo, né, essa palavra, aplicar em nossos corações. Edivaldo, meus parabéns, né? Vamos embora e logo, logo, quem sabe, tá lá no